O Revista Brasil TVT conversa agora com Tânia Maria de Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. Olá, doutora Tânia Maria, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo, boa noite, Maria Tereza, boa noite aos telespectadores da TVT. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui Prazer é todo mais nosso, uma vez na professora. TVT. Prazer é Obrigada. todo nosso. E eu queria exatamente que a senhora discorresse sobre essa decisão aí da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que julgou o juiz Sérgio Moro parcial no caso envolvendo o ex-presidente Lula. Vou até colocar o fone aqui, porque tem um pouco de barulho externo. Bom, vamos lá. No meu último artigo, numa coluna que eu tenho no Brasil de Fato, eu fiz uma afirmação que eu reitero aqui, que a decisão de terça-feira, dia 23, foi um reencontro do Supremo Tribunal Federal com a Constituição Federal. Isso porque o Supremo, nesses 5 anos, também deu sustentação à Lava Jato, deixando de fiscalizar as inúmeras ilegalidades que ocorriam na operação e confirmando as decisões quando provocado, né? Então, a Lava Jato não é só porque saiu em matéria do New York Times e foi repetido pelo ministro Gilmar Mendes, não, a Lava Jato foi e segue sendo, de fato, a maior farsa jurídica já produzida. E o que está acontecendo agora é que o Supremo Tribunal Federal está travando uma luta interna de debates, né? E dentro disso existe um homem que a inocência já está provada, querendo que seja definitivamente decretada. Então, a decisão que considerou que decretou que o ex-juiz Sérgio Moro é suspeito, é um debate que a defesa do ex-presidente Lula faz oficialmente desde novembro de 2018, quando entrou com esse habeas corpus, que foi aquele momento em que ele aceitou o convite de Jair Bolsonaro para virar ministro da Justiça, sendo que, na verdade, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ela já vinha sendo alegada em todos os recursos que a defesa do ex-presidente Lula apresentou dentro do Poder Judiciário, nas diversas instâncias do Poder Judiciário, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como no Superior Tribunal de Justiça, e finalmente no Supremo Tribunal Federal, por meio de habeas corpus. Doutora, queria saber o quanto a senhora acha nesse processo todo, que a gente sabe que tiveram muitos capítulos, né, culminando aí na suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, quanto a senhora acha que a Vaza Jato e a Operação Spoofing, que trouxeram à tona as mensagens provando aí o conluio entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, o quanto isso refletiu em algumas decisões de alguns ministros ditos lavajatistas, em especial a ministra Carmen Lúcia, que em 2018 havia dito que Moro não era parcial. E mudou, né, o voto. Refletiu totalmente. Não tem como dizer que isso não foi fundamental para essa decisão de agora. Porque, veja, é importante mencionar que o conteúdo propriamente dito dos áudios, né, do conteúdo tanto da Vaza Jato como da Operação Spoofing, o conteúdo não está formalmente nos autos. A defesa realmente não juntou, existe uma discussão sobre licitude de provas, que é um debate feito à parte. No entanto, foi por meio dessas revelações que o Brasil e o mundo pôde constatar aquilo que, enfim, nós, juristas do campo democrático, e que a defesa do ex-presidente Lula vem alegando nesses 5 anos em que ele é formalmente investigado pela Operação Lava Jato, de que nunca houve um juiz imparcial nesse julgamento.
e nunca houve um comportamento correto de servidores públicos que tratassem uma investigação de forma isenta por parte dos membros do Ministério Público. Então, tudo isso ficou cabalmente comprovado a partir dessa revelação. Então, é inexorável que isso tenha sido levado em consideração pelos ministros que mudaram de posição nesse tempo. Agora, professora, exatamente sobre essa decisão. Eu queria que a senhora discorresse para a gente o que está por vir a partir de agora, né? Essa decisão, por si só, já é definitiva? Ela corre risco de ser levada ao plenário? O que a senhora pode trazer para a gente a esse respeito dessa decisão na segunda turma do STF? Tá, vamos lá. O ministro Edson Fachin, depois da morte do ministro Teori Zavascki, ele é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Então, todos os processos sobre a Operação Lava Jato que entram no Supremo Tribunal Federal vão para ele relatar. Na segunda-feira, dia 8 de março, ele deu um despacho no habeas corpus 193726, que tratava especificamente da incompetência do juízo. Aliás, uma alegação também que já vinha sendo feita desde o começo na Operação Lava Jato. Não tem nenhuma novidade. Lá atrás, o Supremo já havia decidido que a competência da 13ª Vara de Curitiba era tão somente para julgar questões que se relacionassem com a Petrobras, que não é absolutamente o caso das acusações feitas sobre o ex-presidente Lula. Então, ele decidiu que o juiz era incompetente. Incompetência em direito não tem o mesmo significado na gramática, né? Um juiz do trabalho não tem competência para julgar matéria penal, por exemplo. Então, é uma questão processual, né? A questão de suspeição é completamente diferente. A questão de suspeição ela é fora do processo. Significa que por motivos, inclusive, que tem a ver com caráter, que tem a ver com a postura completamente distorcida, o juiz agiu de forma incorreta em relação ao julgamento de determinado acusado ou réu. E a suspeição, ela tem precedência, quer dizer, ela deve obrigatoriamente ser julgada antes de qualquer outra nulidade. A incompetência é uma nulidade, a suspeição é outra nulidade. No balanceamento, a suspeição ela precisa ser julgada antes, porque tem um dispositivo textual no Código de Processo Penal que diz isso. Diz o seguinte: a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundado em motivo superveniente. Incompetência não é motivo superveniente. Portanto, o que está colocado agora? O que acontece é que o ministro Edson Fachin criou uma grande confusão. Quando deu essa decisão, ele fez absolutamente correto. No entanto, ele cometeu um erro gravíssimo nessa mesma decisão. Ele arquivou os outros habeas corpus e outras reclamações constitucionais, no total de 14 ações do ex-presidente Lula que a defesa havia entrado. Então, isso é um erro terrível. E quando o Ministério Público recorreu dessa decisão para modificar a questão da competência, ele avocou o plenário, quer dizer, ele mandou para o colegiado do plenário para decidir a respeito da competência. E aí ele criou um grande imbróglio jurídico. Primeiro, porque não existe hierarquia entre turma e plenário. Plenário não é instância de recurso. Portanto, a decisão prolatada pela segunda turma ela é soberana. Não existe nenhuma discussão sobre essa decisão. Então, ela não pode ser questionada, nem no plenário, nem em lugar nenhum. Então, o envio de um habeas corpus que extingue o outro habeas corpus já cria uma confusão jurídica em princípio, né? Mas não tem como o plenário modificar ou ter qualquer incidência sobre a decisão que houve no dia 23, pelos motivos que eu já expliquei.
Então, o que cabe ao plenário? Que é um erro ele mandar ao plenário, por outra questão processual, porque o próprio regimento do Supremo diz que, uma vez iniciado o julgamento, o relator não pode modificar o colegiado. E ele modificou. Ele disse lá atrás que era o plenário. Na segunda-feira, nessa decisão, ele disse que era a turma. E na sexta-feira, dia 12, respondendo ao agravo do Ministério Público, ele mandou para o plenário. Bom, aí a gente precisa fazer um debate que não é jurídico, infelizmente. O ministro Edson Fachin está fazendo uma operação salva Lava Jato, salva Sérgio Moro, dessa discussão de suspeição, e com isso ele está criando uma grande insegurança jurídica, né? Só existe uma solução possível no plenário do Supremo Tribunal Federal: é confirmar a decisão do ministro Edson Fachin sobre a competência, porque está correta, fazendo ressalva do arquivamento das demais ações. Não existe outra possibilidade. Doutora, tudo isso que a senhora está falando, esse imbróglio jurídico, que foi bem importante, inclusive, a senhora explicar para nós leigos, tem alguma relação com a atitude recente do Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara de Curitiba, que, após essas decisões do Fachin, remeteu à Justiça Federal do DF ações ligadas ao bloqueio de bens do ex-presidente Lula? Essa é a primeira pergunta. E como a senhora avalia essa postura do Bonar, do juiz? Juiz Luiz Antônio Bonar, primeiro, assim, são duas decisões. A primeira decisão lá atrás, depois da decisão do ministro Edson Fachin, ele manteve o bloqueio das contas dos bens do ex-presidente Lula. O que também cheguei a escrever sobre isso, uma coisa completamente absurda. O argumento que ele usou foi que o bloqueio de bens se deu em ação cautelar. Então, falando para os leigos aí, como você faz muito bem essa chamada, ação cautelar é uma ação acessória à ação principal, né? Ela segue sempre a ação principal. Não existe nenhum argumento jurídico plausível, nenhum, que diga que, uma vez extinta a ação principal, a ação cautelar sobreviva. Nenhum. No entanto, ele usou esse argumento completamente vazio para manter o bloqueio de bens, que não faz o menor sentido. A outra decisão foi agora, depois da decisão, ele já voltou atrás, inclusive, né? Voltou atrás. Ele havia decidido parar o envio aqui para o DF das ações. Não vou enviar mais, porque agora tem que ver como é que fica, se anulou. Quer dizer, é descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, assim, de forma tranquila. Certo. Mas aí ele pediu informação, eu tô repetindo o que ele próprio disse. Pediu informações à Secretaria Judiciária do Supremo e voltou, então, a enviar as ações. Quer dizer, agora ele está cumprindo a decisão, a orientação da Secretaria Judiciária, né? Que, pelo jeito, entende melhor as decisões dos juízes do Supremo do que ele, que também é juiz. Coisa curiosa. Mas, assim, tem sido uns equívocos, né? Cometidos, e com que intenção, eu acho que a gente vai ter que prestar bastante atenção. Em princípio, eu digo isso, disse isso até por escrito, que a gente tem que prestar atenção nas viúvas e viúvos da Lava Jato. Professora, como a senhora viu e presenciou o embate dos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, logo após o ministro Nunes Marques proferir o seu voto, a sua decisão, depois teve todo o questionamento do ministro Gilmar Mendes e depois, ao final, aquele elogio ao advogado do ex-presidente Lula. Como a senhora viu todo aquele embate e o elogio do Gilmar Mendes à advocacia, ao advogado do ex-presidente? Vou começar pelo final. Eu acho que os elogios são absolutamente merecidos. A defesa do ex-presidente Lula, para além de toda a questão técnica de advogados que precisam atuar em todos os níveis do Judiciário Federal,
Quer dizer, você teve que enfrentar o juiz monocrático lá embaixo, depois o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois o Superior Tribunal de Justiça e, por fim, o Supremo Tribunal Federal. Só isso, tecnicamente falando, já seria uma coisa muito trabalhosa. Mas a defesa do ex-presidente Lula teve um trabalho muito mais inglório e difícil do que isso. Teve que enfrentar um judiciário completamente adverso, né? Já com decisões previamente elaboradas e definidas, não importando quanto eles demonstrassem diuturnamente a inocência do ex-presidente Lula. Já havia uma decisão antecipada, tanto na sentença do ex-juiz Sérgio Moro, quanto na sentença da juíza Gabriela Hart, quanto a decisão coletiva do TRF, da 8ª turma do TRF da 4ª Região, quanto da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, eles enfrentaram uma guerra que pareceria inglória. É muito merecedor o elogio de quem se sai vencedor nessa batalha jurídico-política que eles travaram. Então, é muito merecedor. Sobre o voto do ministro Cássio Nunes e o embate com o ministro Gilmar Mendes. O ministro Cássio Nunes deu um voto juridicamente equivocado mesmo, independente do mérito a que ele se apegou. Ele fez toda uma fundamentação refutando provas que não estão nos autos. Ele fez toda uma fundamentação falando de provas ilegais, questionando os áudios, questionando a validade dos áudios, falando de perícia, falando de montagem, arguindo uma série de coisas que sequer fazem parte das alegações da defesa no habeas corpus. Então, isso é tecnicamente equivocado. Ele se reportou a provas e a questões que não estão no habeas corpus. Isso foi muito bem esclarecido pelo ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Gilmar Mendes. Eles não deixaram de dizer que levaram isso em consideração, porque é inexorável que se leve. Como que você não vai mencionar as coisas que o mundo inteiro estão comentando que foi revelado? Mas eles se basearam nas provas dos autos, nas provas que a defesa juntou em novembro de 2018, quando não havia vaza-jato e não havia operação spoofing. O ministro Cássio Nunes esqueceu dessas provas e tratou de provas que não estavam nos autos. Então, é um voto completamente equivocado do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, eu não vou comentar. Eu ia justamente perguntar isso para a senhora, mas então se a senhora não vai comentar, porque vamos lembrar que o ministro Cássio Nunes Marques foi indicação do presidente Jair Bolsonaro. Mas acho que já está suficiente a explicação do aspecto jurídico. E com isso, quero agradecer muito a participação da advogada Tânia Mara de Oliveira, coordenadora executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, trazendo então as últimas análises com relação ao caso do ex-presidente Lula e agora do ex-juiz Sérgio Moro, declarado, portanto, pelo STF suspeito, com relação às ações relativas ao ex-presidente Lula. Tânia, muito obrigada, doutora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, querida. Muito obrigada a vocês e muito obrigada ao que nos acompanhou aqui pela TVT. É sempre um prazer. Obrigada.